Uma vida enraizada em Cristo, conforme o estilo que Ele mesmo nos ensinou. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos convida a mergulhar nas profundezas do mistério da vocação e do discipulado. Iluminados pela lente da oração, da fidelidade e da humildade. O texto da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos do 6 ao 15, e a proclamação do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6, versículos do 12 ao 19, nos oferecem um roteiro para uma vida enraizada em Cristo, conforme o estilo que Ele mesmo nos ensinou. O Evangelho segundo São Lucas nos apresenta dois quadros, um noturno e outro diurno. O quadro noturno revela Jesus em um gesto de profunda e essencial humanidade divinamente orientada. Ele passa toda a noite orando a Deus. Essa não é uma oração qualquer. É um verdadeiro combate na oração, um mergulho no silêncio e na intimidade com o Pai antes de uma decisão que moldaria o futuro da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, é desta duração da oração que podem nascer as escolhas mais importantes. O verbo grego aqui empregado para orando é proseukomenos, que denota uma oração profunda, deliberada, direcionada a Deus. A expressão toda a noite em grego, holen ten nekta, sublinha a intensidade e a totalidade dessa entrega. Observe que antes de escolher os 12 discípulos, que seriam chamados apóstolos, ou seja, enviados, Jesus busca a face do Pai, mostrando que a missão ela nasce da comunhão. E que escolha foi essa? Não foi um concurso, não foi uma seleção baseada em currículos ou méritos humanos, mas uma eleição nascida do coração orante de Deus. Contudo, nós precisamos estar atentos que tais escolhas, embora solenes e verdadeiras, não estão isentas de sombras e até de falhas. A memória dos 12, o nome deles, proclamados solenemente, termina de modo triste com Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Esta é uma verdade dura, mas reveladora. O chamado divino não anula nossa liberdade, nem nos imuniza contra a fraqueza humana. A vocação é um dom, mas requer de nós o grande empenho de nos tornarmos, através da fadiga cotidiana das escolhas pessoais, pessoas livres, não telecomandadas, mas chamadas a crescer e a revelar o próprio coração. Como nos ensina Santo Agostinho, a graça de Deus precede, mas não dispensa a nossa livre cooperação. O grupo dos apóstolos diria que não é um clube de privilegiados, mas na intenção de Jesus um punhado de fermento escondido na massa da humanidade. Os discípulos são chamados a transformar o mundo com a lógica revolucionária do Evangelho. E aqui nós podemos entrar no quadro diurno. Descendo com eles, Jesus parou num lugar plano. São Lucas capítulo 6, versículo 17. A expressão grega para lugar plano é topou pedinou, que contrasta com a montanha. Talvez para simbolizar essa acessibilidade e a proximidade de Jesus com o povo. Podemos imaginar os apóstolos sentados no chão, no meio da gente, e certamente não elevados em tronos ou pódios. Seu lugar é como Jesus, é com Jesus, mas também à altura da baixeza das condições humanas, entre os mais difíceis e desesperados. A multidão que tinha vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Havia poder que saía de Jesus e curava a todos. São Lucas capítulo 6, versículos 18 e 19.
aqui parece estabelecer um estilo para a comunidade de fé. Estar entre o povo, servir, curar, levar a palavra que salva. Essa mesma lógica de discipulado ressoa vigorosamente na primeira leitura, onde o apóstolo São Paulo exorta os colossenses. E ele vai dizer nos versículos 6 e 7 deste capítulo 2, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, continuai a caminhar nele, enraizados e edificados nele, firmes na fé, como vos foi ensinado, transbordando em ações de graça. Este é o memorial do estilo dos discípulos, do estilo discipular ao qual nós somos chamados. Observemos os caminhos dessa ação de graça que São Paulo faz na carta aos Colossenses e nos oferece em sua carta, na leitura de hoje, alguns pontos importantes, como o caminhar, que indica a conduta, o estilo de vida, a forma como vivemos nossa fé. Não é uma adesão estática, mas uma dinâmica existencial, que somos chamados a vivermos enraizados em Cristo. Uma metáfora agrícola que sugere estabilidade, nutrição e crescimento a partir de uma base sólida. Qual é a nossa base? Nossa raiz é Cristo Jesus. Edificados nele é metáfora, imagem de construção, mas que indica na nossa vida espiritual progresso, crescimento sobre um fundamento. E qual é o nosso fundamento? O fundamento é Cristo. Nós precisamos estarmos firmes na fé. Isso significa sermos confirmados, consolidados e não podemos vacilar. Precisamos estar transbordando em ações de graças. Uma vida de gratidão. É essa a culminância da fé. Uma vida de ação de graças, de um reconhecimento da obra de Deus em nós. E isso é a Eucaristia. Eucaristia, ação de graças. É a própria essência da nossa resposta à salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo está ciente do perigo de edificar a vida sobre fundamentos errados. Ele adverte severamente: cuidado para que ninguém vos escravize por meio de filosofia e vãs ilusões, falsos sofismas, conforme a tradição dos homens, conforme os elementos do mundo e não conforme Cristo. A filosofia e os falsos sofismas não são a busca do conhecimento, mas sim sistemas enganosos, vazios, que desviam de Cristo, oferecendo falsas promessas de plenitude. O motivo pelo qual devemos caminhar em Cristo é porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra para plenitude indica a totalidade da essência divina. Em Cristo temos tudo o que precisamos. Nele nós fomos espiritualmente circuncidados, despojados da carne pecadora, e pelo batismo nós fomos sepultados com ele na sua morte e ressuscitados com ele pela fé na ação de Deus. São Paulo nos diz que foi Cristo que cancelou o documento de dívida que era contra nós, o escrito de dívida, cravando-o na cruz. E no ato derradeiro, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. A imagem do triunfo remete ao desfile romano de um general vitorioso expondo seus inimigos derrotados. Cristo é o grande vencedor. Em suma, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a sermos testemunhas da humildade e do serviço de Cristo, enraizados e edificados nele, transbordando em gratidão. Que a força de Cristo, que passou a noite em oração, que desceu à planície para encontrar e curar e que triunfou sobre todas as potestades, nos inspire a caminhar nele, com ele e por ele, para que, longe de sermos traidores, sejamos autênticos enviados, fermentos de um mundo novo. Uma santa e abençoada terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.